Portanto, com base nisto, permanece a pergunta. Então, eu insisto no meu desafio, respeitoso, aliás. Pergunto aos doutos molinistas, respeitáveis, obviamente. Se forem teístas personalistas, não são respeitáveis assim nem tanto, mas se forem clássicos, são ainda bastante respeitáveis, que digam a nós tomistas, e a mim, que sou dos tomistas o menor, como Deus pode conhecer os futuríveis, queridos, antes e independentemente dos decretos predeterminantes, se sem esses decretos predeterminantes, as causas próximas estão em si mesmas indeterminadas. Talvez por isso que o próprio De Regnon apelou para o mistério. Curiosamente, na obra dele, ele, se vendo numa situação difícil para explicar o horizonte de possibilidade, ele acabou apelando para o mistério. Bem, se os molinistas insistirem que a causa secundária, apesar de tudo que eu falei, tem uma determinação hipotética e livre, que é conhecida por Deus, então o que nos resta é admitir que tal determinação é causada pela circunstância na qual a criatura se encontra. Não pode ser ela, porque as exigências da causalidade proíbem. Então, só resta a circunstância em qual a criatura está. E aqui nós entramos numa outra crítica pesada ao molinismo, da qual, para livrar-se dela, os molinistas às vezes reclamam muito. Mas, bem, se a criatura de si mesma não pode ser causa primeira do seu ato, e se naquela circunstância ela comporta uma determinação a mais, que não veio de Deus, porque o decreto é condicionado, então de onde veio, ou como dizemos aqui no Recife, de que raio veio esta danada desta determinação criatural que tornou ou mutacionou o meramente possível em futurível? E aí, meus queridos amigos que estão me ouvindo, a resposta molinista é lamentável. É lamentável. Se as causas próximas estão em si mesmas indeterminadas, então resta que sejam as circunstâncias as causas próximas. Ora, mas se são as circunstâncias as causas próximas, então estamos não mais no limiar do determinismo, não estamos mais na beira do precipício determinista, estamos já, aliás, eu não, mas os molinistas, né, já caíram dentro do buraco determinista. Obviamente que os molinistas que acusavam os dominicanos e os tomistas de serem deterministas, mas com base neste quadro metafisicamente tão contrário, adverso e caótico, como eles podem explicar que a criatura, nesta circunstância, ela pode aportar uma determinação a mais? Não tem. É o determinismo das circunstâncias de que fala Garrigou-Lagrange. Não é o determinismo das circunstâncias que falam de maneira de forma imprecisa. Muitos críticos americanos e do teísmo personalista e até os textos abertos, que seja anátema, contra o conhecimento divino dos futuríveis, mas é o argumento preciso do Garrigou-Lagrange que eu estou usando. Bem, aqui há uma outra citação do Lagrange que diz assim: a teoria de Molina implica também a negação da liberdade divina, e aqui é um argumento que também é muito pesado. A teoria de Molina implica também a negação da liberdade divina, porque Deus tem supercompreensão de sua própria liberdade. Poderia, pois, desde toda a eternidade, antes de todo o decreto, conhecer infalivelmente se teria ou não criação, então a criação já não seria livre. Ora, no dizer de Garrigou-Lagrange, a teoria de Molina implica não somente determinismo por parte das criaturas, mas determinismo que abarca o próprio Deus. Porque se Deus tem compreensão de sua própria liberdade,
que se dá sem sua vontade, então ele conhece que criaria o que não criaria o mundo sem o médio in quo dos seus decretos. Portanto, ele mesmo estaria com necessidade de antecedência, como eu já falei, quando eu abordei a questão da possibilidade de mudar o passado. Então, Deus mesmo estaria determinado. Ou seja, o quadro molinista é um quadro caótico. Obviamente que não entramos sequer ainda no âmbito da doutrina da graça, em ordem sobrenatural, estamos ainda aqui no âmbito ainda natural, o que daria muitos problemas também. Ora, para salvar os molinistas, eu poderia citar aqui muitos outros molinistas respeitáveis, o próprio Joseph Elin, um grande molinista respeitadíssimo, mas se temos o arqui-inimigo, o rival inimigo do tomismo, cujo tomismo próprio, como diz o meu querido Carlos Alberto, é um tomismo já dissidente, uma catedral às avessas, o nosso querido doutor exímio, o Francisco Soares, autor das famosas Disputações Metafísicas e do famoso opúsculo sobre o conhecimento divino dos futuros contingentes. Pois bem, como era próprio de Soares dizer o oposto daquilo que Santo Tomás dizia, Soares, cansado com a doutrina de Molina, porque também atribuía a Molina o determinismo, o próprio Soares. Então, muitos molinistas puros foram procurar ajuda em Molina. Aliás, depois, historicamente falando, o próprio de Regnon, ele registra que entre os próprios jesuítas, a teoria de Molina não prosperou, já na sua gênese, não prosperou tanto quanto a própria doutrina de Soares, não é? Mas os molinistas que foram procurar Soares também receberam dele críticas. Ele pensava que o molinismo era também determinista. Pois bem, no entanto, Soares tentou solapar, quitar, essa é a expressão, a universalidade do princípio, o princípio ou axioma metafísico que eu já referi e dito por Santo Tomás, imortalizado por Domingo Banhas, que tudo que se move é movido por outro. Este tudo que se move foi alvo da crítica de Soares e que tentou estabelecer que, apesar de verdadeiro, este princípio não tem extensão universal, não se aplica a todas as coisas. Qual foi o ensino de Soares? Bem, eu vou fazer da mesma forma, como fiz, uma breve exposição e, em seguida, algumas respostas tomistas. Apesar do gênio de Soares ser um gênio elevadíssimo, o próprio cardeal Zeferino, na sua História da Filosofia, diz, até exageradamente, que Soares foi, depois de Santo Tomás, o maior intelectual da escolástica. Bem, eu mesmo acho que o cardeal Zeferino tem estatura maior, mas os tomistas respondem a Soares também de forma tranquila, né? Tranquila. Pois bem, seria bom também que os teístas personalistas conhecessem Soares. Seria a resposta. Aliás, o próprio Craig, ele ainda não se decidiu bem sobre qual é a doutrina que ele defende, porque no livro Filosofia e Cosmovisão, e eu falo com propriedade, porque fui molinista por muito tempo e consumi obras molinistas por muito tempo. O próprio Craig, no livro Filosofia e Cosmovisão, ele defende simultaneamente a doutrina de Molina e a doutrina de Soares, sem saber que elas são irredutíveis entre si. Curioso. É a mesma coisa de alguém querer defender a existência de Deus, usando simultaneamente um argumento a favor e outro contra. E as razões eu vou explicar brevemente. Pois bem, disse o doutor Exímio, que notabilizou-se entre os jesuítas com a sua doutrina, que nós podemos chamar ato virtual, né? do ato virtual, actus virtualis da vontade, que
não só a primeira via tomista para demonstrar o ancite de Deus, ou seja, que Deus é, ela não tinha as notas da universalidade, porque o princípio quid movetur ab alio movetur não tinha abarcância universal. Aplicou isto também no caso das operações das causas secundárias e disse Soares, então, o seguinte, né? Disse o seguinte, que a vontade, ela, eu direi aqui em poucas palavras, ela pode pôr-se em atividade apenas com a potência que detém de modo virtual. Ou seja, a potência que detém de modo virtual. Isso quer dizer o seguinte, que a potência da criatura pode se pôr em atividade sem necessidade de moção prévia. Ela tem um chamado ato virtual. Pois bem, isso o próprio Soares queria indicar. Com isto, Soares queria indicar, né, que o devido à vontade, né, o seu trânsito do último estágio de potencialidade, né, ato virtual quer dizer isso, último estágio de potencialidade para a atividade propriamente dita, ou seja, o ato formal, né? Então temos o ato virtual, que é o último estágio de potencialidade até o ato formal. Este trânsito, este devir, pode prescindir a premoção física dos tomistas. E que, portanto, os futuríveis seriam verdadeiros independentemente da vontade de Deus. Algo bem próprio, repito, da escola jesuíta. Da escola jesuíta. Ora, se repugnam se esse ato virtual repugna a premoção física, então os futuríveis seriam verdadeiros independentemente da vontade, dos decretos da vontade divina, e estariam na essência divina formalmente já representados. Esses futuríveis já estavam representados na essência divina, ou seja, Deus precisaria ver apenas imediatamente, e aqui há um aspecto da doutrina de Soares diferente da de Molina, porque bastaria Deus olhar para a sua essência que já estariam lá os futuríveis representados. Pois bem, mas para não citarmos aqui muitos tomistas de maior peso, fiquemos com o tomista pouco conhecido, autor do livro A Essência do Tomismo, o Gallus Mancé. É um tomistazinho, entre aspas. Eu estou é mais uma ironia, mas é um grande tomista. Pois bem, na obra A Essência do Tomismo, que também é uma obra recentemente lançada, né, entre aspas, né, uma obra da década de 50, Mancé atacou o ato virtual de Soares com poucas palavras e provavelmente muito acertadas. Bem, disse o dominicano Mancé que, com respeito à vontade em ato virtual, a operação livre da criatura é sempre um novo ser. Se algum molinista estiver me ouvindo, ou suaresista, ou congruísta, escreva a expressão novo ser e nunca mais se esqueça. Porque se o ato virtual de Soares supõe um ser novo, um novo ser, uma nova perfeição, uma produção nova, que antes não existia nela, com efeito, se antes de ser atualmente o ato livre só se encontra na vontade potencialmente, por isso mesmo que se diz virtual, mesmo sendo no último estado de potencialidade, mas é potencialidade ainda, então admitir o ato virtual de Soares é cair numa aporia, numa tragédia metafísica e lógica, que se segue inescapavelmente do fato de que a vontade se realiza com um ato que em realidade não teria. A vontade se realizaria em ato com um ato que na realidade não teria, o que claramente repugna a razão. Né? O próprio Gallus Mancé, o dominicano suíço Gallus Mancé, ele destaca que o ato virtual e o ato formal estão na vontade criada com uma proporcionalidade existencial, assim como o não ter está para o ter.
De modo que o novo ser produzido pelo ato virtual, ou seja, o novo ser realizado pela vontade em ato virtual, em actos virtuais, sequer se remete a Deus de forma imediata. Ou seja, a doutrina de Soares acaba sendo pior do que a de Durando. É preciso dizer isso. Ou seja, acaba sendo pior, porque ela não remete a Deus sequer de forma imediata. Claro, talvez agora eu exagerei um pouco, mas esta é a conclusão. Pois, por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque não se encontra em absoluto na criatura. Ou seja, ela não se remete a Deus de maneira imediata, porque não se encontra em absoluto na criatura. Pois bem, e se no ato virtual da vontade, estamos falando de Soares, no ato virtual da vontade já se dá a determinação atual, logo a consequência é que não é mais virtual. Este ato não é mais virtual, senão que é já formal. Ora, e se, por outro lado, se, ademais, está na vontade como em potência para a atividade, segue-se que não pode realizar-se por si da potência ao ato, porque também implica contradição, realizar-se por si da potência ao ato, que é justamente aquilo que o ato virtual supõe tentar resolver, ou a condição que pretende satisfazer. Não pode apenas supor. Portanto, a consequência é que o ato para o qual a potência da vontade está ordenada requer um motor prévio. Ou seja, traduzindo em outras palavras, o que o Galo de Mancé responde é que o ato virtual de Soares supõe a premoção física, tá certo? Assim como também o concurso simultâneo diferente de Molina, do padre Molina, supõe a premoção física. Né? E para que fique fechado de maneira muito claro, o ato virtual da vontade é algo que, segundo os tomistas críticos de Soares, é algo distinto de sua operação em ato segundo. Né? Ou seja, o ato virtual de Soares, na vontade, é dito como algo distinto da operação da criatura em ato segundo. E, portanto, ademais, aliás, a ação livre da vontade criada supõe uma potência ativa que não é ela mesma a sua atividade. Senão que apenas, podemos dizer, que supõe apenas eu posso chamar assim, aquilo mediante ou com o qual a vontade pode operar. E, portanto, se o ato se diz virtual por estar em potência na criatura, então não é uma operação que se realiza atualmente nela. E, por outro lado, se está ordenado ao que se dá atualmente, ademais, retomando o argumento, né, se não está, se não é uma operação, se o ato virtual não é uma operação atualmente na vontade criada, mas está ordenada ao que se dá atualmente, né, conquanto é apenas o que pode, conquanto de acordo com Soares, é apenas o que pode operar. Né? É apenas o que pode operar. Ou seja, os tomistas perguntam a Soares, né, a nossa pergunta a Soares, ou para qualquer um defensor de Soares que esteja me ouvindo, a pergunta é como é que o ato virtual, né, assim como nós lançamos a pergunta aos molinistas, lançamos a pergunta aos suaresistas, como é que o ato virtual pode se reduzir ao ato segundo se não detém esta atividade em ato, e o mesmo Soares admite isto, que não detém a atividade em ato. Se já tivesse em ato, não há para que evocar ato virtual nenhum. Aliás, não há para que se dizer virtual, certo? Se for por si, portanto, é um absurdo. Se for pelo nada, também outro absurdo. Então, o ato virtual
ou seja, ao ato virtual ser atuado por um motor intrínseco, é o que resta, conforme dizem os tomistas. Então, a conclusão é que a condição de ser para uma determinação da criatura livre e hipotética, conhecida por Deus na visão de Soares, diferente da de Molina, na própria essência, diretamente na essência divina, não pode ser através de um ato virtual da vontade. Ou seja, na verdade, a doutrina de Soares pressupõe a pré-emoção física. Então, professor, muito obrigado por essa explicação. Ficou bastante claro o porquê a ciência média não é possível. Nenhuma das soluções propostas pelos molinistas conseguem se manter de pé diante da argumentação tomista, ficou muito claro. E agora, continuando nessa vibe de molinismo, só que agora falando de um molinista do teísmo personalista. Segundo o Craig, que já foi bastante mencionado, em todos os podcasts, basicamente, Deus deixou de ser eterno e ele se tornou temporal quando ele criou o mundo. Exatamente. Isso ocorre porque Deus ele precisava se relacionar de verdade ou realmente com o mundo. Enfim, tal opinião é de alguma forma, em algum sentido, aceitável no tomismo? Eu acredito que a opinião do Craig ela não é aceitável em nenhum cristianismo ortodoxo, né? Apesar de, obviamente, o Craig ser um grande filósofo, respeitabilíssimo, e teólogo também, mas do ângulo da ortodoxia cristã, e também como veremos aqui na minha exposição, também do ângulo da razão, a opinião de Craig é inaceitável. Do ângulo da fé, é inaceitável porque Deus sendo temporal a partir da criação, significa automaticamente rejeitar a sua imutabilidade essencial. Sua imutabilidade essencial. E é de fé que Deus é, de fato, absolutamente imutável. O que não significa que ele não seja agente, como eu expliquei em algum momento da minha exposição. Então, esta é uma doutrina que é bem particular de Craig. Eu não conheço muitos outros filósofos e teólogos que defendam este ponto de vista. Tornou-se popular justamente em virtude das publicações de Craig defendendo esta explicação. Eu não vou explicar agora as diferenças que, aliás, já foram aludidas na entrevista dada pelo Carlos, as diferenças entre o teísmo personalista, dito personalista, e o teísmo clássico. Eu vou deixar para dar essas explicações no momento em que eu farei a crítica mais detida. Apenas eu quero fazer uma exposição do que seja essa teoria de Craig, o que ela implica, o que ela não implica e quais são as respostas possíveis no âmbito do teísmo clássico, do tomismo especialmente. Ademais, observe-se que contra a opinião de Craig de Deus sendo temporal a partir da criação, contra esta opinião se unem basicamente todas as correntes escolásticas. Se Molina estivesse vivo, também seria contrário a Craig e, obviamente, procuraria a justiça ou alguma instância civil para obrigá-lo a deixar de se apresentar como molinista, por exemplo. Acredito nisso piamente, porque não é algo aceitável do ponto de vista da ortodoxia e da razão. Mas qual é a suposição de Craig, a suposição de partida? A suposição é o seguinte, que se há um estado, um momento, digamos assim, um estado de coisas, no qual Deus não cria o mundo. E aqui eu estou quase que reproduzindo
literalmente o dizer de Craig nas obras em que ele defende este ponto de vista, né? Então, se não há um estado no qual Deus... aliás, se há um estado no qual Deus não cria o mundo e outro estado no qual ele cria o mundo, Craig, portanto, arremata e diz que há uma mudança que ele denomina extrínseca e que reconhece, ao contrário de alguns outros teístas personalistas, que é uma mudança que implica uma perfeição acidental em Deus. Ou seja, com a criação, no estado de coisas no qual Deus cria o mundo, Craig anuncia que Deus ganha ou recebe uma perfeição que é acidental e que é extrínseca, e esta perfeição é justamente a temporalidade, o acidente da temporalidade. Bem, a partida, dado tudo que eu já expliquei, mas ainda preciso explicar outras coisas, qualquer tomista responderia assim, a partida. A primeira coisa que diriam é que Deus, ele permanece imutável, porque é essencialmente imutável, antes e depois da criação do universo. Compreendendo o antes e depois, como diz também o Garrigou-Lagrange, como anterioridade e posterioridade de natureza com respeito à entidade realizada, isto é, em relação ao próprio universo. Deus, em si mesmo, permanece imutável antes e depois da criação do universo. E do tempo, acrescente-se, não é? Da criação do universo e do tempo. E por que isso acontece? Então, nós reafirmamos aqui o dizer de Francisco Zumel. Isso permanece assim porque as operações divinas identificam-se com a sua mesma essência, que é, repita-se, mais uma vez, simpliciter simples, e, portanto, imutável. O problema é que tudo isso que eu acabei de falar não é compreendido no léxico metafísico personalista que é, permitam-me dizer, pobre. É pobre. E para curarmos essa pobreza metafísica, que por parte destes que detêm essa metafísica pobre, se transforma em acusação a nós tomistas de obscuridade, de que nós estamos sendo obscuros e pressupondo conceitos e terminologias esquisitas, quando na verdade já são terminologias que são velhas de mais de 1000 anos, né? Precisamos explicar então ponto a ponto, né, o que isso quer dizer, e mais uma vez explicar o que disse Francisco Zumel, que o ato divino, imutável de Deus, eterno, idêntico a ele mesmo, enquanto ativo, identifica-se com a sua essência simpliciter simples. Pois bem, o ato divino e criativo é semelhante à essência divina. A essência divina é livre, o ato divino é livre. Portanto, este ato divino, podemos dizer, subsume uma indiferença operativa para termos possíveis. E aqui é algo bem sutil, que é preciso muita atenção, até por parte de metafísicos que já admitem a doutrina, que é o seguinte: o fato de os atos, os decretos de Deus de criação do mundo, considerados ativamente serem idênticos à mesma essência divina, não significa que estes decretos sejam necessários. Porque, repita-se, a essência divina é livre. Portanto, a vontade divina, idêntica a esta essência, idêntica essencialmente a esta essência, será também livre. Portanto, subsume, por parte da vontade divina, uma indiferença operativa para termos possíveis. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus
do ângulo da sua operação ativa, ela é eterna. Ou desde sempre, porque é ele mesmo. No entanto, não significa que não seja ou que não tenha indiferença operativa para termos possíveis. Termos possíveis aqui, neste caso, os termos possíveis são o termo de criar, que é um termo possível, e o termo de não criar, que também é um termo possível. Ou criar no tempo, também é um termo possível. Ou criar desde sempre, é outro termo possível. Ou criar desta forma, ou daquela forma, ou desta outra forma. São termos possíveis da potência divina, ativa, subsumida ativamente na eternidade. Pois bem, no entanto, esta potência para términos possíveis, dizem os tomistas com muito acerto, que em Deus ela é atual, ela nunca é potencial. A vontade da criatura, ela transita de uma indiferença potencial para termos possíveis até uma indiferença atual dominadora, no dizer do padre Garrigou, Lagrange. Ou seja, dominadora, atual dominadora. Mas em Deus, como não há potência, não há potência passiva, não há trânsito, não há mudança, é imutável. Então, esta indiferença em Deus, ela deve ser vista como atual ou ativa. Então, do fato de que os decretos divinos, ativamente considerados, são a mesma essência divina, não significa que eles não encerrem uma indiferença para termos possíveis, que, porém, é atual ou ativa. O que significa? Vamos insistir neste ponto, porque, como eu disse, até para metafísicos mais treinados, se torna um conceito difícil, de difícil compreensão, mas é possível compreendê-lo. Pois bem, esta indiferença para términos possíveis, que encerra uma indiferença atual, não se refere a uma potência divina para termos possíveis propriamente falando, né? Propriamente falando, mas é um ato imutável de Deus de criar o mundo que ele elegeu pela sua vontade, na ordem da intenção, e de criar este mundo eternamente, e esta criação eterna está nele ativamente, ordenada a dois termos possíveis ou estados terminativos possíveis. Ou seja, considerando a ação de Deus do ângulo em que é intrínseca, ou formalmente intrínseca, ela não subsume composição de dois estados. Ou seja, por que não subsume dois estados? Porque são apenas terminativos. Eternamente a vontade de Deus, o ato imutável de Deus de criar, está eternamente ordenado a dois termos possíveis. Ou seja, estados terminativos. Pois bem, então, este é um ponto fundamental na explicação tomista para escaparmos da acusação de Craig, né? Que os atos divinos distinguem-se, né? ou se dividem, e se dividem realmente, como eu já falei, no ângulo em que ele é ativo, e, portanto, no dizer do padre Thomas Team, formalmente imanente, porque Deus é ato puro, e um outro ângulo em que ele é passivo, e, portanto,
virtualmente transeunte porque ele termina fora de Deus. É a execução daquilo que intentou, que intencionou Deus na eternidade. E que Deus é ato puro, digamos assim, é o ponto nevrálgico, né, da nossa exposição e da metafísica clássica e tomista, né? Porque justamente com base no conceito de Deus como ato puro, nós podemos identificar os seus atos ativos com a sua essência. Agora, pensemos aqui no ato divino criador, né, no ato divino criador, considerado não ativamente, ele não supõe temporalidade por parte de Deus. O que Craig precisa fazer e os adversários do tomismo precisam fazer é não apenas suporem que certas premissas tomistas estão refutadas, mas precisam argumentar e mostrar por quê. E é preciso identificar aqui, tanto no argumento de Craig, como no argumento do Alvin Plantinga, no qual ele muito se espelha e bebe muito do Plantinga. O teísmo personalista de Craig tem como base os argumentos quase que um copia e cola de Alvin Plantinga. Os seus livros de teologia natural, contra a simplicidade divina, e por aí vai. Então, é preciso não apenas assumir o pressupor como... Porque isso é petição de princípio, é preciso argumentar contra, mostrando por quê. Então, o ato divino criador, ativamente considerado, não pode supor temporalidade, porque por parte do agente é imutável, por parte de Deus. E é mutável por parte da sua terminação transeunte, ou seja, considerado do ângulo em que é recebido fora de Deus, passivamente recebido fora de Deus, naquela aparição determinada por Deus, mediante aquela dupla continência que eu já expliquei, que é a continência física e objetiva. Pois bem, então, considerando a criação divina por este duplo ângulo, certo? Nós temos que insistir que aquilo que se realiza para fora é a ação considerada pelo ângulo do seu efeito. Pelo ângulo do seu efeito. Não sei se eu estou sendo ouvido. Está claro até aqui? Está claro? Sim. Ok. É porque eu pensei que a internet tinha dado aqui um problema, né? Mas, não. ok. Vamos continuar aqui então a exposição, né? Pois bem. Então, a criação divina, enquanto recebida fora, ela é o efeito produzido por Deus. O efeito produzido por Deus. Deus e a sua ação considerados ativamente são realmente a mesma coisa e se distinguem apenas por aquilo que os escolásticos chamam de distinção de razão, que, por sua vez, se distingue também em várias espécies de distinção, mas não vamos entrar neste ponto agora. Então, observe-se que, uma vez admitindo, em primeiro lugar, que Deus é ato puro e que a ação divina do ângulo e a ação divina por duplo ângulo, a ação divina enquanto ativa e enquanto passiva, com mais alguns princípios metafísicos conseguimos avançar na demonstração da improcedência da alegação de Craig. Né? Então, consideremos a ação transeunte, ou seja, virtualmente transeunte, recebida fora de Deus. Há uma distinção real entre a entidade da ação e a sua terminação extrínseca. Ou seja, a criação passiva, apesar de não existir sem um nexo com a criação ativamente considerada, posto que a decisão de Deus, como eu já falei, ela é ab eterna, ou seja, Deus ele escolheu na ordem da intenção desde sempre, e esta escolha ela se verá
ela vai reflete já na eternidade e refletirá passivamente no momento que Deus determinou. E neste caso, não há um estado no qual Deus decide criar, né? Aliás, neste caso, não há um estado no qual Deus não decide criar. A criação ativamente considerada é desde sempre. E aqui já conseguimos observar uma coisa. Admitindo essas duas coisas, a atualidade puríssima de Deus e a distinção entre o aspecto da sua ação criativa enquanto ativa e enquanto passiva, já observamos que a alegação de que há um momento em que Deus não decide criar de Craig é uma alegação improcedente sob este ângulo. Porque esta criação, e não estamos falando aqui da hipótese da criação, de Deus criar executoriamente o mundo desde sempre. Estamos falando aqui, repita-se, do ângulo da criação ativamente considerada. É uma decisão de Deus, livre, ademais, que é desde sempre. Uma decisão que é desde sempre. E, portanto, se é desde sempre, não há um momento na eternidade, isso não faz sentido algum, em que Deus não decide criar. A criação está decidida, Deus decidiu criar desde sempre, conquanto escolheu livremente. Então, é preciso fazer esta distinção, né, que é uma distinção de razão, na terminologia de Antônio Goldin, uma distinção entre a criação ativa e a passiva, uma distinção real maior, na linguagem de Antônio Goldin, né? Craig deve conhecer muito esta distinção. Pois bem, a criação ativa enquanto eterna, né, identifica-se com o ser de Deus. A criação passiva, terminativa, é um efeito. E pode ter ou não um início temporal, como eu já expliquei, né? Agora, o grande problema de Craig é admitir que, ou é supor, melhor dizendo, que a criação recebida passivamente implica uma mudança relacional que é real, segundo ele, ou um acidente em Deus, que é o acidente da temporalidade. Ou seja, adiciona em Deus uma perfeição acidental. Aquilo que os escolásticos chamam de SAD, um ser para. E Deus estaria, portanto, relacionado realmente com a temporalidade. E daí, inclusive, que depois ele vai sacar o seu argumento, que eu chamo de argumento de perspectiva, para afirmar mais uma vez, né, que Deus ele é temporal. Né? Ainda estamos engateando para entender, né, a questão metafísica. Né? Então, será que há de fato no ato de Deus de criar o universo, levando-se em conta as distinções que eu aqui já mencionei, uma mudança ou um movimento? Ora, dizem os escolásticos que o movimento supõe pelo menos 3 condições para se dar. O movimento supõe pelo menos 3 condições para se dar. A primeira condição é que haja um ato do motor. A segunda condição é que haja um ato do móvel. Um ato do motor, em primeiro lugar, um ato do móvel, em segundo lugar, e, por fim, um termo para o movimento. Este termo, também chamado terminus ad quem, termo para o movimento. Pois bem, se de fato o ato divino de criação do universo implica mudança, seja esta mudança acidental ou substancial, não importa, se implica mudança, então estes 3 elementos devem convergir. O ato do motor, o ato do móvel e, por fim, o termo do movimento. Pois bem, mas agora respondemos, nós tomistas, que o ato divino de criação do universo não implica mudança. Por quê? Porque justamente não supõe a convergência destas 3 condições que eu acabei de mencionar. Né? Ora, o ato do motor, que neste caso é Deus, é uma produção
inteira do ser, da coisa ou do ente, que não tinha causa material existente. E aqui é preciso fazer uma observação sobre a doutrina clássica da criação a partir do nada. Ainda hoje, curiosamente, há quem não entenda o que significa criar a partir do nada. Né? Criar a partir do nada. Alguém pensa que criar a partir do nada é que do nada absoluto, de repente, o universo passou a existir. E Deus, contemplando tudo isto, maravilhado. Mas é claro que isso não faz sentido. Quando se fala de criação a partir do nada, se fala justamente de um ato motor criador que não supõe nenhuma causa material pré-existente. Ou seja, Deus, ao criar o mundo, não precisou tomar nenhuma matéria, nenhuma causa material pré-existente para receber uma informação da sua parte. Como acontece, por exemplo, na descrição platônica no Timeu. E, portanto, ora, se não há matéria pré-existente, né, não há não há um móvel pré-existente. O ato do motor produz o móvel de maneira total e cabal e de uma vez só. Então, a pergunta é: como se pode transitar da potência ao ato aquilo que subitamente, do nada, ou seja, sem matéria-prima prévia, né, passou a existir? Ou seja, a única explicação que nós devemos atribuir a este ato divino é que ele absolutamente não era e absolutamente passou a ser de maneira súbita. Ou seja, participou do ato de ser de Deus. Claro, Deus como causa participa algo de si. E aí podemos depreender que a ação divina de criar não pode acarretar nem implicar a sequência de movimento. Ademais, é preciso que se entenda uma premissa metafísica fundamental, que é a seguinte: dizem os escolásticos, de maneira geral, que o devir ou a mudança está no paciente e não no agente, ou que o agente não muda em virtude da ação, senão que o paciente. Ora, como eu já disse na minha exposição da via do movimento, um devir, ele supõe que há um móvel e supõe que há motor. O motor não pode ser, ao mesmo tempo, motor e móvel, porque aí ele não pode possuir a perfeição atualmente e potencialmente ao mesmo tempo. Portanto, o ato e a perfeição, aliás, a mudança realizada é realizada não no agente em virtude da sua ação, mas no paciente da ação. Por isso que se diz, aliás, paciente, porque é determinado, porque sofre a determinação de outro, que não muda em virtude da sua ação. E, portanto, quando se diz que Deus tornou-se temporal em virtude da sua criação, se está, na verdade, atribuindo um devir pelo acidente da relação a Deus como agente. Ora, isto, com base no princípio que eu já apresentei, não se sustenta. O agente, que é Deus, não pode sofrer o devir, e o acidente da relação implica devir por causa da sua ação. E, portanto, quando se diz que existem dois estados, um em que Deus cria e outro que Deus não cria, na verdade, são apenas assim por parte daquele que sofre a ação. Ou seja, daquele que está recebendo a determinação passivamente. Porque Deus mesmo, em sua mesma essência, ele é idêntico, essência e ação.
uma coisa só, porque é ato puro. Neste caso, a relação que se dá por parte de Deus em relação às coisas é uma relação apenas de razão, uma relação ideal, que, entre aspas, se pode dizer ente de razão na linguagem de Poelis, né? Milan Poelis fala de ente de razão, entre aspas, para se referir a estas relações ideais. Mais propriamente, a gente pode dizer assim, relações ideais de Deus para as criaturas e que de parte das criaturas em relação a Deus supõe relação real. Então, enquanto as criaturas, enquanto consideradas criaturas, né, são consideradas em Deus, elas possuem um ser atual, ou seja, elas possuem um ato de ser que na verdade é o próprio Deus. Isto eu disse de forma insistente, né? Mas se distinguem da potência divina, pelas relações que implicam, né? De modo que nós podemos predicar uma relação real por parte da terminação e por parte de Deus nós predicamos apenas e unicamente uma relação racional ou ideal, né? Como Deus, em virtude de Deus ser causa imóvel, ou seja, Deus toda a mudança, toda a mutação, todo o devir implica a aquisição de perfeição acidental ou substancial, e esta mudança acidental ou substancial, ela não pode se dar em Deus, como a gente, pelas razões que eu já disse. Então, uma mutação sem terminação real não é mutação. Em vista daquelas condições que eu já elenquei, a condição das causas, e não há convergência de ato do agente, do ato do móvel e da terminação. E, portanto, se não há um termo real em que haja a perfeição acidental realmente adquirida por parte do agente, então não há mutação real, né? Ou seja, a mudança extrínseca, ou seja, quando falamos de mudança extrínseca, quando Craig fala de mudança extrínseca, que é real, o lado da relação que é considerada é justamente o lado que participa dos estados sucessivos da realidade, né? Aonde se dá realmente o aspecto da passividade, né? Então, Deus, criando ou não criando, é o mesmo, né? É o mesmo. A realidade criada, esta sim, a realidade criada ela muda, na verdade, ela é mutável, criada por Deus, recebida passivamente, ela tem um ser limitado, distinto de Deus, enquanto tomada passivamente, mas em Deus, idêntica ao mesmo Deus. Agora, o que é que Craig ele diz, né, no seu dizer? Ele diz que a relação real por parte de Deus às criaturas, que há uma relação real por parte de Deus às criaturas, porque há uma mudança extrínseca que adere a Deus por causa do acidente. E aí ele assume isso claramente, um acidente extrínseco da relação temporal, que é o acidente relativo. E aí ele diz que com a criação Deus se torna temporal. Então o que nós queremos demonstrar é que este acidente da temporalidade implica por parte de Deus a negação da sua imutabilidade, né? Ora, não há, como dissemos, um ponto de partida, né, um momento inicial do qual o universo decorreu, né, de um estado para outro. Deus cria o universo de uma vez, saca este universo na sua entidade total do nada, e, nesse sentido, o nada, né, ou seja, a ausência de causa material prévia, é um não ser.
né? É um não ser. Então, não pode ser mudança. As coisas, elas simplesmente surgem da potência divinativa na criação, sem passar pela sucessão. São criadas de maneira súbita, como eu já disse. Ou seja, tem um termo relativo real, certo? A ação divina criativa tem um termo. Aliás, a ação divina criativa, a ação divina de criar, possui um termo que por parte da coisa criada é real, implica relação real, mas por parte de Deus não implica a relação real. Portanto, quando Craig afirma que Deus se tornou temporal, ele descamba num erro metafísico muito grave. Ou seja, acaba negando a imutabilidade divina de maneira inescapável, né? Ou seja, se Deus permanece o mesmo, em resumo, né? Se Deus permanece o mesmo em virtude da sua ação ativamente considerada, e também, uma vez que a criação é considerada também passivamente sendo recebida, Deus também não muda em virtude disto. Também não muda em virtude disto, que a ação não está no agente, mas está no paciente, que neste caso, é importante destacar, é criado no seu ser de maneira súbita. Então, nós temos que admitir, ao fim e ao cabo, que o ponto de partida da criação é a potência ativa divina, e que, do ângulo desta potência divina, o efeito é refletido na eternidade de maneira também eterna, ou coetânea a Deus, ou seja, atinente ao termo interno do decreto, e não há, de fato, um momento em que Deus não crie por este ângulo que eu estou dizendo. E quando cria, a ação não está sendo sofrida por ele. Ele não sofre a ação, né? Ou seja, enquanto a coetaneidade do efeito diz respeito ao termo interno do seu decreto enquanto ativo, não pode-se dizer em relação ao termo. Aliás, pode-se também dizer, né, ser atinente ao seu termo externo, porque é justamente o efeito tal como é recebido passivamente no tempo que Deus determinou, né? No caso de Deus, se quisesse fazer com que esse efeito lhe fosse coetâneo, né? Coetâneo. Mesmo assim, Deus não seria alcançado por nenhuma acidentalidade. Então, é impossível admitir que Deus tornou-se temporal em termos metafísicos. Quando Craig admite que Deus tornou-se temporal, pelo simples fato da sua ação, ele não enfrenta as premissas metafísicas que demonstram o contrário. O único argumento dele, mais um pouco interessante, é o argumento de perspectiva, que talvez nós podemos abordar depois. Mas eu acho que o que eu disse até aqui, de forma pausada e sequencial, é o suficiente para demonstrar que que não há acidente que seja possível se atribuir a Deus em virtude da sua criação, sob nenhum ângulo que se considere. Outra pergunta segue mais ou menos essa linha. Então, para Deus conhecer que agora estamos fazendo o que estamos fazendo, e não outra coisa, é preciso que ele esteja temporalmente posicionado. Você até deu uns insights sobre esse tema aí nas primeiras respostas. Mas segue a mesma linha dessa também, né? Justamente. Muito bem, esse argumento foi justamente o que eu aludi há pouco, como um argumento um pouco mais interessante, porque dá ensejo para algumas explicações, né? Para algumas explicações.
O que significa esse argumento de Craig, né? De que Deus conhecer por perspectiva colocaria necessariamente Deus em uma relação temporal, né? Uma percepção da passagem do tempo em que Deus também se tornasse temporal ou posicionalmente colocado no tempo, né? Situado no tempo por causa da sua perspectiva. Este argumento também é conhecido como chamado argumento de perspectiva, outros chamam de argumento a partir dos indexicais, né? Porque usa, por exemplo, como é que Deus poderia saber que agora, né, nós estamos aqui conversando, se este agora não supõe univocamente uma temporalidade para nós e para Deus, né? Deus poderia saber atemporalmente que nós estamos no dia 20, deixa eu ver aqui, no dia onde nós estamos aqui. 25. 25 do 7, às quase 5 horas da manhã. 4h44. 4h44. Nós estamos aqui fazendo essa entrevista, essa conversa. Aí esse conhecimento seria um conhecimento atemporal, né? No dia 25 do 7, a tal hora, Deus, Leandro estará falando assim. Bem, esse conhecimento não coloca Deus posicionalmente relacionado com o tempo. Para Craig, agora, o conhecimento de que agora, né, esse indexical agora, nós estamos aqui, estamos conversando sobre esse assunto, faz com que univocamente este agora implique, por nossa parte, uma temporalidade e para Deus também, uma temporalidade, né? E, curiosamente, eu acho engraçado e bastante até pedagógico o exemplo que Craig dá sobre esta questão do conhecimento de perspectiva. Em uma das suas obras, ele diz o seguinte, ele diz assim, o conhecimento divino da história, aqui Craig falando, o conhecimento divino da história do mundo seria similar ao conhecimento de um produtor de filme, ou seja, se Deus estivesse, segundo Craig, né, ele está fazendo aqui uma suposição com relação à doutrina tomista, se Deus fosse atemporal, e nós já vimos que a eternidade de Deus é mais do que a simples atemporalidade, é até mais do que isso, implica algo mais, mas ele está dizendo que se Deus está na eternidade, na intemporalidade, na atemporalidade, então o conhecimento divino de Deus com respeito à história seria semelhante, seria semelhante ao produtor de um filme que tem um conhecimento acerca deste filme, enquanto o filme está lá na embalagem, né? Então o produtor, ele sabe quais são as cenas do filme, cada cena que se sucede uma a outra, mas ele não tem ideia, por exemplo, qual é a cena que está passando agora lá na tela do cinema, né? Ou seja, Deus na temporalidade, ele não teria um conhecimento perspectivo, ou seja, de que agora nós estamos aqui, etc, né? Ora, curiosamente, antes e muito antes de Craig fazer esse tipo de alegação, os escolásticos já habilmente distinguiram uma presença, como eu já falei, e retomo aqueles conceitos que eu já expliquei, da presença física das coisas na eternidade e da sua presença objetiva. Sendo que a presença física, como causa fundamental da presença objetiva das coisas na eternidade, responderia pelo ser da coisa na sua totalidade, causada por Deus, inclusive nos seus acidentes, inclusive nos seus momentos, inclusive no seu tempo. Que pelo ângulo da potência divina ativamente considerada, dos decretos criadores de Deus ativamente considerados, são o próprio Deus e, portanto, refletem na eternidade, na ordem da intenção, em que Deus vendo ele mesmo, no médio dos seus decretos, né? Porque nesse caso ele não vê diretamente na sua essência, mas mediante os seus decretos, e ele veria que eu de fato estou agora aqui. Bem, esta é a resposta, né? Mas vamos explicar mais um pouco, porque isso é interessante, né?
a gente poderia só acabar aqui e pronto, já está respondido a próxima página, né? É só aportar esses dois conceitos e articular desta maneira que já está tudo respondido. Mas vamos, de maneira pedagógica, né, tentar explicar isso aqui. Bem, como o Craig usou o exemplo do filme, então vamos continuar no exemplo do filme. Porque se tomarmos este exemplo univocamente, como é próprio da tendência do teísmo personalista, de fato, a coisa vai ficar um pouco complicada. Mas a similitude que se realiza aqui entre o produtor do filme e Deus é bastante diferente. Por quê? Porque enquanto o produtor do filme produziu o filme, guardou aquela fita, né? Nós podemos dizer que todos os momentos do filme, entre aspas, que é a criação de Deus, né? Vamos considerar o filme como a criação de Deus. A criação de Deus, na verdade, vamos considerar como filme. Então, todos os momentos do filme estão atualmente e reflexivamente presentes em Deus mesmo, que é existente, que é o ser que é totalmente simultâneo. Totalmente simultâneo. Veja que diferença considerável. Enquanto um produtor humano do filme produz um filme, grava o filme, guarda a fita ali, a fita do gravador humano está gravada e está fora do produtor. No caso de Deus, esta fita, este filme, está nele mesmo. Portanto, quando se diz agora, este agora, ele supõe temporalidade apenas por nossa parte, quando já se considera a criação recebida passivamente. E pela parte de Deus, este agora não é um sentido unívoco. Este agora pressupõe justamente o eterno agora de Deus. O nosso agora, temporalidade, porque é fluente, e de Deus, o eterno, o seu eterno agora, ou o seu ser totalmente existente. Né? Então, aqui há uma observação importante a se fazer. Não que as coisas a ciência, eu disse que as coisas estão presentes em Deus pelo ângulo da sua continência física e da sua continência objetiva. Né? Por que essa distinção feita por João de Santo Tomás é tão importante? Porque se não houvesse uma continência física, né? E eu disse no começo que as perfeições mistas, elas se encontram em Deus, estão em Deus virtualmente nele e sobrelevadas pela via da eminência, da supereminência, se não houvesse uma presença física, as coisas de fato, aí sim, estariam presentes diante de Deus de maneira apenas objetiva. Deus não captaria, né, as instâncias diferentes das criaturas, né, porque esta presença objetiva ela é uma presença que não capta, por definição, ela não capta o ser da coisa, a sua entidade realizada, apenas seu ser objetivo, né? Ou seja, apenas seu ser enquanto conhecido, a não ser que já suponha esta presença física, né, que é o caso como nós defendemos. Né? Então, podemos dizer e responder Craig de maneira serena, né, e tranquila, que Deus, como este produtor deste filme, ele conhece esse filme nele mesmo, mediante seus decretos. Obviamente que aqui há uma sutilidade dentro da doutrina atomista, porque atomistas que vão evocar não apenas a pura via dos decretos enquanto decretos. Esta é a expressão, né, conveniente, por exemplo, a versão de Domingo Banhas, decretos enquanto decretos, né? Mas também decretos enquanto eternos. Isso já é uma síntese entre a versão do tomismo de Banhas e alguns aspectos corrigidos da doutrina de Molina.
né? Mas, de qualquer modo, Craig parece que está alheio ao fato de que estes conceitos precisam ser articulados, e ele não os articula, né? Ou seja, o Craig ele confunde a abarcabilidade da eternidade divina, né, que se estende a todos os momentos do tempo, seja o passado, o presente e o futuro, né? Ou seja, que por parte de Deus estão sempre atuais, né? Por parte de Deus estão sempre atuais, e ele confunde esta abarcabilidade com o modo mediante o qual Deus conhece tudo que aparecerá em determinado momento do tempo. E este modo, como eu já falei, pressupõe estes decretos divinos, certo? Sejam decretos predeterminantes, ou como queria Francisco Zumel, decretos de pura continência atual, não potencial, e decretos que causam as coisas na sua totalidade, né? Mediante os decretos divinos, o filme está visto reflexivamente em Deus na sua totalidade, né? Isso também é até muito bonito, porque Deus, compreendido no horizonte tomista, no horizonte clássico, ele produz ativamente, fisicamente, toda a entidade das coisas participadas. O acidente do tempo, o modo, onde você está, que está sentado, e tudo isso ele faz sem manchar o seu agora, o seu eterno agora, com o nosso agora fluente, defectível, cheio de acidentalidade. Isso é até grandioso, né? Então, o momento em que nós estamos agora, por exemplo, aqui falando, corresponde lá na eternidade, no ângulo da eternidade, da imutabilidade, ao decreto divino, né? Ao decreto divino, que sabe que agora é agora, só que sabe que agora é agora, e este agora, por parte das criaturas, e apenas por parte das criaturas, supõe a temporalidade, não por parte de Deus. E não adianta, infelizmente, o Craig, o que é que ele faz? Ele usa a linguagem unívoca, pressupõe a linguagem unívoca como já sendo a linguagem própria a se tratar, e como que, incorrendo em petição de princípio, ele supõe que, pelo fato de do nosso conhecimento humano, no plano humano, perspectivo, nos colocar necessariamente imersos na temporalidade, então com Deus também deve ser assim. Mas isso já é pressupor a partir esta linguagem antropomórfica que Craig, infelizmente, e outros filósofos americanos usam para tratar de Deus, não como ser absoluto, mas como apenas um ser de grandeza máxima, né? Como também gosta de usar o Alvin Plantinga, o ser de grandeza máxima. Essa grandeza é uma grandeza que não faz com que Deus ele esteja deslocado do gênero das coisas finitas, senão do ângulo da sua da sua intensidade, do seu grau, né? Ou seja, um grau maior, mais elevado. Então, se Deus decidiu, né? Em resumo, né? Em suma, se Deus decidiu, mediante seus decretos pré-determinantes, lá na ordem da intenção, que se realize em determinado momento um determinado futuro ou um determinado futurível, como eu já disse, que a ordem da intenção se liga à ordem da execução, então ele também assegurará a realização deste decreto na ordem da intenção, ele assegurará isto no tempo. E fará isso através do quê? Através dos seus atos ad extra, certo? Inclusive até um molinista da escola jesuíta poderia escapar dos problemas que Craig elenca, porque ele poderia evocar apenas o concurso simultâneo, indiferente, claro, com seus problemas aí, mas o molinista da escola jesuíta sabe muito bem que ele não pode
em que ele não pode abrir mão da imutabilidade divina e da eternidade divina, né? Então, o molinista poderia supor um concurso simultâneo e diferente para assegurar a realização disso. O tomista iria pressupor uma premoção física, e cada um poderia supor um outro médio. Talvez um agostiniano supôsse uma moção moral, né? E um durandista pressupôsse uma moção apenas conservativa, e assim por diante, né? Mas Craig, ele escapa de tudo isso, né? Ele está aquém de tudo isto. Então, é muito fácil de demonstrar que a visão tomista ela dá conta do conhecimento perspectivo sem que Deus mesmo esteja posicionado temporalmente nas coisas, né? Então, para conhecedores que são humanos, limitados, defectíveis, conhecer agora requer sim conhecimento temporal, mas isto não se aplica a Deus. E pressupor de partida que se aplica a Deus, tem que se aplicar a Deus, é petição de princípio, é no que incorre Craig e a maioria dos que tomam seu argumento assim. Por quê? Porque partem de uma noção equivocada, errada, limitada do ser de Deus. Veja que no começo, quando eu falei do tempo dos homens, do tempo que convém aos homens, da eternidade de Deus, da eternidade dos anjos, eu tive o cuidado primeiramente em discernir a natureza das coisas, porque o tempo, ou a eternidade, ou a eternidade, ela mede as coisas de acordo com a sua natureza. Basta lembrar que quando eu falei do ente de razão, eu disse que o ente de razão, no horizonte aristotélico tomista, ao contrário do que se dá no horizonte da filosofia kantiana, do idealismo transcendental, pressupõe um fundamento remoto nas coisas. No caso do homem, pressupõe a mudança, uma certa espécie de mudança, pressupõe um acidente da matéria, da quantidade, etc., e assim sucessivamente. Por quê? Porque é preciso, primeiro, discernir isso para saber de que medida se está falando. Veja que até a visão beatífica tem uma medida diferente, porque a natureza da realização é outra. Então, a medida também é outra. Então, começar pressupondo que, porque conhecedores humanos possuem conhecimento do indexical, supondo um posicionamento temporal, então com Deus deve ser assim também, é pura petição de princípio, né? Então, acredito que isso já é o bastante. A gente poderia dizer mais algumas outras coisas, mas isso já é o bastante. Agora vem a pergunta, na minha opinião, a mais complexa, pelo menos para iniciantes como eu, né? A gente mal entende a questão da premoção física, quanto mais a questão da divisão dos momentos, né? Mas vamos lá. Só repita a pergunta que eu não entendi ainda. A divisão tríplice do momento da premoção física feita por Marinsola Zumel é acertada? O senhor é suspeito de responder essa, mas vá lá. Certo. Bem, essa pergunta nos remete a um problema muito árduo, muito sério, cuja resposta realmente não é assim. É simples, por certo ângulo, mas ela evoca também todo um léxico de conceitos, né? E tornam a resposta assim, um pouco mais complexa, né? Pois bem, o que significa este tríplice momento de que fala Marinsola, mas não só Marinsola, o grande dominicano que publicou artigos memoráveis sobre a doutrina da atuação divina sobre as causas secundárias e publicou artigos memoráveis na revista Ciência Tomista, resgatando, de certa forma, a doutrina que na Espanha do século de ouro, Zumel já havia defendido, e a doutrina de Zumel representa, como eu defendo,
uma síntese, um termo médio entre a doutrina de Báñez e a doutrina de Molina. Aliás, até aproveito para conferir os créditos desta minha descoberta da doutrina do Francisco Zumel ao Carlos Alberto, que há alguns anos atrás nós nos degladiávamos nos debates justamente sobre esses assuntos concernentes à polêmica de Alcides, e ele também, na época, me lembro, era um rígido banesiano, e aos poucos também fora conhecendo a doutrina de Zumel e também me apresentando, e me convenceu não só da sua solidez, como também da sua congruência com os textos do doutor comum, do doutor da escola, Santo Tomás, não é? A quem tomamos todos nós como nosso mestre, né? Pois bem, antes de explicar essa questão do tríplice momento, eu vou tentar explicar isso de maneira rápida. Quando eu digo que o sistema de Francisco Zumel, ele está como um termo médio entre o sistema tomista banesiano, né, de Domingo Báñez, e de Molina, isso se dá por algumas razões, né? Em primeiro lugar, logo o estudioso do sistema de Báñez logo verá que no seu sistema, na sua sistematização da doutrina tomista, da atuação de Deus sobre as causas secundárias, eu não vou entrar, pelo menos por enquanto, na questão da graça, da doutrina da graça e da predestinação, mas inicialmente ainda no âmbito da operação divina sobre as causas secundárias, os banesianos de Domingo Báñez defendem que o médio por meio do qual, ou seja, o médio in quo, que Deus vê os futuríveis, né, e o futuro absoluto na sua essência, se realiza mediante apenas uma via causal de conhecimento, ou seja, uma via de decretos predeterminantes, ou seja, decretos que sacam a vontade da criatura livre da sua indiferença potencial para uma indiferença atual dominadora. E, portanto, os banesianos insistem que o conhecimento divino da determinação livre da criatura se dá justamente mediante estes decretos que nós também podemos chamar, juntamente com os banesianos, de decretos enquanto decretos. E são decretos enquanto decretos, tanto em relação ao bem, como em relação ao mal, né? Conquanto, aqui é uma observação importante a fazer, Domingo Báñez, como um tomista, um grande tomista, um dos maiores, ele obviamente soube discernir que há uma distinção entre a determinação divina no que concerne aos atos bons e a determinação divina no que concerne aos atos maus. Mas, no outro extremo, sem entrar em detalhes, por enquanto, a gente poderia até fazer depois uma outra entrevista só sobre isso, mas no outro extremo nós temos os molinistas, né? Que eu já falei com todo o carinho do meu coração aqui nessa entrevista. Né? Já falamos com todo o carinho aqui deles, mas que também tem alguns elementos que são aproveitáveis, né? Então, no outro extremo, então veja, se os banesianos, tomistas banesianos, né, seguidores do Domingo Báñez, eles defenderam apenas esta via causal do conhecimento divino, os molinistas, por outro lado, defenderam e defendem ainda hoje uma via não causal do conhecimento da determinação livre das criaturas, né, que é mediante o que eu chamei, e o que os molinistas e o próprio Molina chama, de decretos condicionados, né? Decretos condicionados e condicionados, como eu já expliquei, à vontade da criatura, né? Ou seja, não são decretos enquanto decretos ou enquanto pré-determinantes, né? Agora, aqui é já um outro problema, né? Porque se o Báñez tem um problema para explicar como Deus, apenas pela via dos decretos, conhece o mal das criaturas,
Molina tem um problema para explicar como Deus apenas pela via dos decretos condicionados pode explicar o bem, porque é doutrina comum que do bem Deus é sempre causa. E do mal, ele não é causa. Então vejam que ambas as perspectivas se colocam em certos problemas, né, certo dilema, que eu diria que até são problemas atinentes à própria matéria da questão. Né? Então, se Banhas tem problema para explicar a determinação divina apenas pela via dos decretos dos atos, que implica os atos maus, Molina também tem certo problema para explicar agora concernente aos atos bons, né? Porque é inegociável, certo, no âmbito do tomismo e de qualquer outra escola, de qualquer outra escola que escolástica, né, obviamente, que do bem Deus ele sempre é causa primeira do bem e do mal ele não é causa. No máximo, do mal, ele é uma causa meramente permissiva. Ele permite o mal. Né? O mal moral, Deus não quer que se faça, nem quer que não se faça, senão que quer permitir isto mesmo que é permitir que as criaturas por si mesmas, pelo seu próprio defeito, façam mal, né? Na medida da sua ciência, da sua vontade e da sua providência, como assim Deus estatuiu. Pois bem, então, entre esses extremos, aparece quem? Francisco Zumelo, né? Que foi um seguidor agudíssimo de Santo Tomás, né? Que tem uma frase famosa que nós até gostamos de usar, que disse nos seus comentários à primeira parte da Suma Teológica: eu sempre procedo segundo a escola de Santo Tomás, né? A frase de Zumel, que é, por incrível que pareça, um personagem esquecidíssimo, até mesmo no âmbito do tomismo, conquanto podemos dizer que Francisco Zumel, né, o mercedário da Ordem das Nossa Senhora das Mercedes, o Zumel ele foi um dos maiores comentadores de Santo Tomás, né, um dos maiores, não apenas um comentador de dizer assim, bem, ele está reproduzindo lugares comuns, não, ele aportou doutrinas novas e com base no melhor tomismo de escola, com base em Cardeal Caetano, com base em Bartolomeu de Medina, com base em Egídio Romano, com base em Ferrara, né, Silvestre Ferrara, o ferrariense, enfim, com base nos maiores comentadores Francisco Zumelo e com base no próprio Banhas, né, porque foi seu contemporâneo, foi seu amigo, né, eles foram todos contemporâneos, Banhas, Francisco Zumelo e Molina, contemporâneos. Pois bem, Francisco Zumel, seguidor agudo de Santo Tomás, ele apresentou uma versão que é como que um termo médio, que é uma versão que eu não vou ousar dizer que é simples, é complexa, mas é fiel no seu tomismo. Né? É fiel no seu tomismo. Tanto é que outros tomistas posteriores, até um pouco recentes, vieram a defender a mesma doutrina de Zumel, né? Muitos até alegadamente sem declarar que assim o faziam, como é o caso do Marissola, que entrou em debates encarniçados, como por exemplo com o padre com Garrigou Lagrange, né? Entrou em debates encarniçados, e outros tomistas também de grande relevo defenderam uma doutrina semelhante de Francisco Zumel, como é o caso que eu já citei aqui do próprio Jacques Maritain, quando no seu livro sobre Deus e o mal ele defende uma visão que é quase exatamente a visão do Francisco Zumel. Outros, como por exemplo o Francisco Moniz, né, com comentários excelentes à Suma Teológica, né, na versão em espanhol, né, também defende um ponto de vista quase igual ao de Francisco Zumel e tantos outros, né? Pois bem, o que é que disse Francisco Zumel, né? Francisco Zumel, ele defendeu que Deus conhece, que Deus não conhece, melhor dizendo, né? São muitos conceitos, né? Então, Deus não conhece os futuros absolutos e os futuríveis apenas mediante os decretos enquanto decretos, ou seja, pela via da causalidade, como queria Domingo Banhas, senão que também por meio dos decretos enquanto eterno.
ou seja, a via da eternidade. A via da eternidade. Isso aqui é muito interessante, porque a via da causalidade dos decretos enquanto decretos aproximam muito Francisco Zumel de Banhas e a via da eternidade aproxima Domingo Banhas de Molina. Né? Ou seja, nos decretos da chamada via da eternidade, né? Via da eternidade, o conhecimento divino ele não é igual, mas é semelhante ao conhecimento mediante o concurso simultâneo molinista. E todos nós sabemos, estudiosos, quer dizer, bem, eu nem tanto, né? Mas que os estudiosos, de fato, de Santo Tomás sabem que o conhecimento, que o concurso simultâneo, né? Conhecimento de Deus mediante o concurso simultâneo é doutrina tomista certa, né? Santo Tomás defendeu o concurso simultâneo, é um aspecto da sua doutrina, né? E Francisco Zumel defendeu que os decretos da eternidade se assemelham ao conhecimento mediante a via do concurso simultâneo molinista, porque mediante esta ciência, Deus conhece aquilo de que ele não é causa. Entendeu? Deus conhece aquilo de que ele não é causa. E todos nós sabemos que no horizonte tomista, o que é que Deus conhece que disso ele não seja causa? O mal, certo? O mal. Então, Francisco Zumel adicionou esse aspecto à sua explicação para dar conta do mal de que Deus não é causa, certo? E a continência desse conteúdo em Deus é uma continência de pura continência atual, assim que ele chamou, né? Por que pura continência atual? Para fazer contraste com o molinismo, cuja sua ciência média implica continência potencial, e no caso de Zumel, Francisco Zumel, a continência ela é sempre atual, jamais potencial. Né? Ele não poderia padecer, por exemplo, das misérias de que padeceu Molina, porque ele foi um tomista conhecedor da doutrina de Santo Tomás e sabia as misérias nas quais incorreu Molina, né? O mal conhecido para Francisco Zumel, conhecido por Deus, é conhecido de modo atualíssimo pelos decretos da via da eternidade, né? Em pura continência atual, porque, em primeiro lugar, Deus conhece o bem, Deus conhece o mal mediante o bem, né? Ponto fundamental. Deus conhece o mal mediante o bem. É inclusive uma frase de Santo Tomás muito conhecida, quando ele diz: conhecido o bem, o mal que lhe é oposto também é conhecido. É frase de Santo Tomás. Então, conhecido o bem, o mal que lhe é oposto também é conhecido. Então, ora, sendo Deus o sumo bem e a causa de todo bem particular, de todo bem participado, conhecendo-se a si mesmo, conhece também todos os entes, e entes nos quais há privação do bem devido. Né? Ou seja, ele não conhece essa privação do bem devido enquanto ou seja, não estão no intelecto de Deus enquanto privações, né? Ou seja, aliás, Deus não conhece diretamente estas privações enquanto privações, mas indiretamente, né? Pois bem, e o horizonte possibilitante disso, né? O possibilitante do mal de culpa. Ora, no tomismo banesiano, se sabe, né? Todos sabem que como só há o horizonte dos decretos enquanto decretos, então como é que Banhas explicou tão mal, que é a parte problemática da doutrina de Banhas, né? Bem, Banhas disse basicamente que quando o homem descamba em alguma privação de bem moral devido, isso se dá porque as premoções físicas elas são permissíveis quanto à parte formal do ato, o do pecado. Isto se dá mediante também decretos predeterminantes, mas decretos predeterminantes permissivos, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que já que são predeterminantes, eles precisam incoar alguma coisa. Então, esses decretos eles incoam na vontade criada
premoções que também precisam ser infalíveis, porque Banner não acreditava em premoções falíveis. Toda premoção divina tem que ser infalível. Né? E aqui é onde eu vou entrar na explicação da sua pergunta. Né? Então, a Banner explicou o seguinte: então, Deus emite decretos de premoções físicas eficazes infalivelmente, né? ou infalivelmente eficazes, com respeito a tanto à incoação da premoção da vontade criada, quanto ao seu término, né? E quanto à sua prossecução. Né? E aí, uma vez que a vontade está reduzida a ato, né? Ou seja, como eu falei, aquela noção de indiferença atual, ou seja, alcançando a indiferença atual dominadora perante um certo bem particular, porque a premoção ela sugere apenas o bem, né? Ela sugere apenas o bem. O que acontece? Uma vez ela sugerindo o bem e a criatura chegando a este bem numa indiferença atual dominadora, ela por si acaba descambando. Veja que coisa curiosa, ela acaba descambando voluntariamente na desobediência, né? No quebrantamento do seu dever moral. Agora, a Ibanez fica numa situação difícil. Por quê? Como explicar isso? A Ibanez vai dizer o seguinte, que a pré-moção física, neste caso, ela oferta ao homem apenas a pura posse, né? A pura posse, que é a graça suficiente, né? Traduzindo para uma linguagem sobrenatural, né? A graça suficiente que dispõe à criatura o mero poder de agir, mas não confere o agir propriamente, né? O agir propriamente não é oferecido. Ou seja, este decreto, ao fim e ao cabo, ele não dá, de fato, o poder da criatura agir bem. Ele é permissivo por isso. Nesse sentido, Deus dá esse decreto, mas ele em si mesmo ele não tem a eficácia suficiente, né? Apesar de ser uma graça suficiente, ele não tem uma eficácia. Aliás, uma eficácia ele não é uma graça eficaz. Ele não é eficaz. Ele não tem o agir salutífero. Ele tem apenas a mera posse do. Ele tem meramente o que ele chama de pura posse. Né? Na verdade, ao fim e ao cabo, a criatura ela vai pecar, ela vai cometer o mal, porque o decreto já foi dado e a premoção já foi incoada sem a sua eficácia, nem virtualmente, né? Não há eficácia nem virtualmente. E aí entra Francisco Zumel, né? E o pressuposto de base de Francisco Zumel é que a graça suficiente divina ela não contém apenas a pura posse, mas ela contém também o agir salutífero, o agere salutífero. É uma das partes, assim, digamos, de acordo com Francisco Zumel, mais repreensíveis da doutrina de Banhas. A ideia de que, ao fim e ao cabo, a união do intelecto divino com a vontade de Deus, na vontade antecedente, ela pode ser infrutífera. Porque o Domingo Banhas, ao fim e ao cabo, dirá que a vontade divina antecedente ela é uma vontade metafórica. E percebendo, portanto, isto, contra o espírito e a letra de Santo Tomás, Francisco Zumel ele defenderá, como eu já aludi, uma vontade divina antecedente que não é infrutífera nem metafórica. E decretos positivos e formais nesta vontade divina antecedente, certo? Que incoam premoções físicas em que não há apenas a posse, mas o agir salutífero, né? Segundo Francisco Zumel. No entanto, aqui entra, e eu respondo a sua pergunta, de acordo com Francisco Zumel, o conhecimento divino infalível, porque de fato o conhecimento divino é infalível, é preciso afirmar, e Zumel não disse o contrário. O conhecimento divino é infalível. Apesar de infalível, ele não requer, aliás, o conhecimento divino, enquanto infalível,
Ele não requer, como pensa Banhas e os banesianos, que a premoção física ela seja infalível, né? Ela seja infalível. E aí, Marinsola, depois, vai fazer uma distinção entre os 3 momentos da incoação da premoção física, de acordo com Francisco Zumel, que é justamente a incoação, primeiro momento, a prossecução, o segundo momento, e o término, que é o terceiro e último momento. E aí, Francisco Zumel dirá: o impulso divino da premoção física é recebido na vontade criada de maneira incondicional e infalível. Se Deus com a premoção física, ela necessariamente ela será recebida na vontade criada. Se ela for incoada, ela será recebida. Mas o impulso que ela dá, é falível. Falível. Veja que coisa interessante. Quer dizer que a graça suficiente, ela não é eficaz? Não, ela é eficaz. Mas, dirá Zumel, é virtualmente eficaz. E, neste sentido, quando esta premoção física ela se converte no bem, então, esta graça suficiente se transmuta numa graça eficiente. Na verdade, não se transmuta, é uma coisa só, né? É uma graça só entendida em vários momentos. Então, por quê? Porque a criatura, na verdade, ela nada causou na linha do bem, a não ser não pôr a sua resistência. E na linha do mal, se ela pôr a sua resistência a esta graça, ou esta moção falível não com respeito à sua incoação, mas com respeito à sua prossecção e término, então ela descambará no mal e no pecado, que será conhecido por Deus mediante este decreto falível na sua ciência de pura continência atual, né? E, portanto, este impulso, só basta um impulso. Este impulso, ao contrário do que queria Domingo Banhas, ele sozinho já é suficiente para causar o conhecimento divino dos futuríveis e dos futuros de maneira infalível, porque causará suficientemente na linha do bem e do mal. E no mal, causará sem que disso Deus tenha algum tipo de atuação predeterminante. Então, no caso do mal, ou seja, basta apenas notar que o curso e o término da premoção na linguagem de Zumel, é falivelmente eficaz, né, com respeito ao mal. E aí, na eternidade, Deus administra em as premoções físicas falivelmente eficazes, e aí se segue um curso e um término. Se seguir um curso e término desconforme aquilo que ele propôs, mediante a incoação, certo? Se seguir, então haverá a desconsideração do bem, e quando houver formalmente o mal na criatura, o conhecimento divino na eternidade contido atualmente. Neste caso, não há ciência média em Francisco Zumel, de maneira nenhuma a ciência média em Francisco Zumel. Tudo isso se dá na ciência de visão, mediante as suas respectivas subdivisões, né? E aí Deus, na ciência de visão, conhecerá isso, este mal, sem que dele seja causa. Porque não pode haver nexo causal entre o conhecimento que implica o mal, né, por parte das criaturas, porque do mal Deus não é causa primeira. Agora, as criaturas do mal são causas primeiras, certo? O desvio no curso e no término contará apenas com um concurso simultâneo. E aí é onde entra a doutrina de Molina, que na verdade é de Santo Tomás, porque defende também o concurso simultâneo, né? Que Francisco Zumel defenderá como continuação da premoção falivelmente eficaz, certo? A graça suficiente de Zumel, ela contém, ao contrário de Banhas, ela contém o agir salutífero. E a vontade antecedente, da vontade antecedente divina se depreende decretos reais e, portanto, uma providência antecedente, né? Isso, claro que quando resvala na questão da predestinação, também causa várias mudanças na perspectiva, por exemplo, de Banhas e Zumel. Mas isso é um capítulo à parte que nós
quem sabe nós podemos tratar em outro momento, né? E eu acho que assim eu respondi, né? Perfeito, professor. Incrível. Assim, sem palavras para agradecer por essa madrugada de tão grande Eu que agradeço. Realmente, professor, de verdade, muito obrigado pelo esforço, pela dedicação. Eu sei que muitas horas de estudo foram necessárias para que o senhor pudesse acumular o conhecimento necessário para estar trazendo aqui para a gente. Então, que Deus te pague, que Deus te recompense. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram acompanhando até o fim desse podcast, os meninos, os rapazes que estão aqui acompanhando também. Enfim, assim, só te desejar parabéns, professor. E se o Matheus tiver alguma coisa para dizer, eu vou passar a palavra para ele nesse momento. É isso mesmo, a gente quer agradecer pela oportunidade de estar ouvindo isso aqui, ouvindo tantas horas de estudo em algumas horas de gravação aqui. E é isso, muito obrigado por nos dar essa oportunidade e disponibilizar esse conhecimento aí para todo mundo. É nóis. E só aproveitando, pessoal, o professor Leandro vai estar publicando material sobre o assunto, o opúsculo, sobre alguns dos assuntos que foram abordados aqui, tangenciam. E ele também já tem um material sobre a questão da controvérsia de Auxílios. Entrei em contato com ele, nós vamos estar disponibilizando qualquer coisa, o contato dele nas redes sociais para que vocês possam estar seguindo, acompanhando, pedindo os opúsculos. Espero que o aprendizado de vocês não continue, mas tão somente seja, aliás, não pare, mas tão somente continue, seja incentivado por todo o conteúdo que nós trouxemos aqui. Enfim, é isso. Falem com o professor. Eu quero agradecer também ao convite de vocês, a vocês que me convidaram. A minha garganta está um pouquinho até ardendo agora. Eu queria agradecer ao Jadson, queria agradecer ao Matheus pela bela iniciativa. Queria agradecer também aos que participaram aqui ao vivo, e foi uma maratona, né? A madrugada toda. Ao Joel Pereira, meu companheiro, ao querido Carlos Alberto. Eu brinco com o Carlos Alberto e digo para ele que se o mundo for contra ele, eu serei contra o mundo, né? Mas pelo carinho, né, que a gente tem uma outra, assim, a gente brinca assim, fala dessa forma, né? Tem também aqui o Nicolas, que também participou. Enfim, a todos que estiveram aqui. Será que eu estou esquecendo mais alguém? Não, né? Pois bem, Não. e também a quem vai ouvir, né, essa minha exposição, eu peço já previamente desculpas se eu cometi alguma imprecisão, mas a exposição oral ela não é como o texto escrito, né? Na exposição oral, às vezes, alguma coisa, porque são muitos termos, muitos conceitos, muitos argumentos, e às vezes alguma imprecisão pode passar. Mas eu acredito que, ao fim e ao cabo, alguma coisa boa deve ter servido aí, né? Deve ter ficado aí de bom para vocês. Muito obrigado.